Você já sentiu o silêncio de uma montanha após uma avalanche? Aquele silêncio pesado, denso, que não é ausência de som, mas a presença esmagadora de uma força que moveu a própria terra. Essa é a quietude que se instala na alma de um capricorniano quando sua confiança é demolida. Não é o fogo de uma explosão passageira, mas o frio eterno de uma paisagem inteira que foi reconfigurada, de uma estrutura que ele levou eras para construir e que agora jaz em ruínas. Muitos confundem essa quietude com indiferença, mas é um engano profundo. É o epicentro de uma ira geológica, uma força que não grita, mas que sela destinos. Estamos falando de uma alma regida por Saturno, o senhor do tempo e do karma, para quem a confiança não é um sentimento volátil, mas um contrato sagrado, escrito com a tinta do tempo e assinado com o selo do respeito mútuo. A quebra desse pacto não é apenas uma ferida, é um ato de profanação contra o templo que ele construiu com sua própria essência. O que acontece quando o alicerce de um mundo desmorona? Para o filho de Saturno, a confiança é o solo firme sobre o qual ele edifica sua vida, seus projetos e suas conexões mais profundas. Cada promessa cumprida é um tijolo assentado. Cada ato de lealdade é a argamassa que une as estruturas de sua alma. Por isso, a traição não é apenas uma decepção emocional. É um terremoto existencial que abala os pilares de sua realidade. Ele, que enxerga a vida através das lentes da responsabilidade e do esforço a longo prazo, vê a quebra de confiança como o mais puro desperdício de seu bem mais precioso, o tempo investido. A dor que ele sente não é apenas a do coração partido, mas a dor ancestral de ver seu legado, sua construção, ser tratado como algo descartável. É a desvalorização de sua paciência, de sua dedicação e, em última instância, de sua própria essência. A partir desse ponto, ele não busca mais entender. Ele começa, silenciosamente, a selar as portas que um dia se abriram. Você acredita em acasos? Ou sente, em algum nível profundo, que cada encontro e cada mensagem que chega até você é um sussurro do universo, um convite para olhar mais fundo? Este não é apenas um vídeo sobre um signo do zodíaco, é um espelho para a sua própria alma, um chamado para compreender as leis invisíveis que regem a lealdade, o respeito e as consequências silenciosas de nossas escolhas. A jornada que estamos prestes a iniciar é um mergulho nas profundezas da psique capricorniana, mas ao mesmo tempo, uma revelação sobre a natureza da confiança em sua forma mais pura e implacável. Se essa verdade já começou a vibrar dentro de você, se você sentiu o arrepio do reconhecimento, inscreva-se agora. Este canal é o seu templo, e a sua presença aqui, neste exato momento, nunca foi um acidente. Você foi chamado a despertar para uma nova camada de consciência, e este é apenas o primeiro passo na jornada de retorno a si mesmo. Para Capricórnio, a lealdade não é uma emoção, é uma arquitetura. É o pilar mestre que sustenta o edifício de qualquer relacionamento significativo. Ele a constrói pacientemente, com a mesma disciplina de um artesão que trabalha a pedra, sabendo que a solidez da estrutura depende da integridade de cada componente. Ele observa os detalhes, analisa a consistência das palavras e das ações, e mede o caráter de alguém pelo peso de sua palavra ao longo do tempo. Por isso, quando a traição acontece, não é apenas uma rachadura na parede, é a constatação de que todo o material usado na construção era falso. A ira que se acende nele é fria porque é lúcida. É a ira de um engenheiro que descobre uma falha fatal no projeto, uma sabotagem que comprometeu a obra inteira. Essa fúria não busca vingança impulsiva. Ela busca a justiça silenciosa de se afastar da estrutura condenada, deixando-a ruir sob o peso de sua própria inautenticidade. Portanto, antes de prosseguirmos, respire fundo e se pergunte: que estruturas em minha vida eu considero sagradas? Onde depositei minha confiança mais profunda e o que faria se esse solo sagrado fosse violado? A jornada capricorniana nos ensina sobre a seriedade dos pactos anímicos, aqueles que firmamos não com palavras, mas com a energia do nosso comprometimento. Ele nos lembra que a confiança é um investimento de alma, e toda quebra é uma dívida kármica que o tempo, regido por Saturno, se encarregará de cobrar. Não se trata de punição, mas de equilíbrio.
O universo, assim como a alma deste signo de terra, sempre busca a estabilidade, e aquilo que desestabiliza um sistema por deslealdade será, invariavelmente, isolado para que a integridade do todo seja preservada. Prepare-se, pois vamos adentrar o campo de batalha oculto que se revela quando a estrutura mais importante da psique capricorniana é ameaçada. O que você descobrirá aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga a lealdade. O campo de batalha oculto na alma de Capricórnio não é um lugar de fogo e fúria, mas de um silêncio cortante, onde as placas tectônicas da confiança e da decepção se movem lentamente, gerando uma pressão insuportável. De um lado está Saturno, o grande arquiteto cósmico, exigindo ordem, estrutura, respeito pelas leis do tempo e do esforço. Saturno ensina que tudo que é valioso deve ser construído com paciência e integridade, que cada palavra é um bloco de fundação. Do outro lado, encontra-se a força caótica da traição, a inconsistência, a mentira, a quebra de promessas, que age como um veneno sutil, uma infiltração que corrói o concreto armado da sua lealdade. Este não é um conflito de emoções passageiras, mas uma guerra espiritual entre a ordem e a desordem, entre o sagrado ato de construir e o ato profano de demolir por negligência ou malícia. A tensão que se instala é a de um mundo que perdeu seu eixo, um universo pessoal cujo sol, a confiança, se apagou. As forças invisíveis que atuam neste cenário são as sabotagens sutis que muitos sequer percebem. A promessa quebrada não é apenas uma palavra esquecida, é uma fissura na barragem que ele construiu para proteger sua vulnerabilidade. A exposição de um segredo não é uma simples indiscrição, é a violação de um santuário, permitindo que energias profanas entrem no solo sagrado de sua intimidade. Cada pequena mentira, cada desrespeito ao seu tempo, funciona como uma gota de ácido pingando sobre a rocha de sua paciência. Ele, como um sismógrafo anímico, registra cada um desses tremores. Não há drama externo, pois a batalha é interna e silenciosa. É a luta para manter a estrutura de pé enquanto os alicerces são deliberadamente minados. A maior sabotagem, no entanto, é a que o traiçoeiro comete contra si mesmo, pois ele não entende que está despertando uma força antiga, uma lei kármica que Capricórnio encarna em sua essência mais profunda. Essa guerra silenciosa conecta o espectador a uma verdade universal, a dor de ver o esforço desvalorizado. Capricórnio, em sua essência, representa o arquétipo do construtor, do mestre que dedica sua vida a erguer algo duradouro. Quando a confiança que ele depositou é quebrada, a ferida mais profunda não é a da rejeição, mas a da humilhação de ter seu julgamento questionado. É como se o universo lhe dissesse que sua mais apurada ferramenta, a capacidade de avaliar o caráter e o valor, falhou. Isso ativa um medo primordial, a insegurança oculta sob sua fachada de autossuficiência. A traição confirma sua suspeita mais sombria, que, apesar de todo o seu esforço prático e de sua imensa capacidade de prover segurança, ele é, no fundo, emocionalmente descartável. Essa dor é a raiz de sua ira fria, uma muralha de gelo erguida para proteger a ferida exposta de nunca mais ser tocada. O conflito se aprofunda quando percebemos que a lealdade capricorniana é um investimento de energia vital. Ele não entrega sua confiança de forma leviana. Ele a concede como um selo de aprovação, um crédito de altíssimo valor. Ao traí-lo, você não apenas o magoa, você se torna um mau investimento, um projeto falido. E Capricórnio, regido pela lógica implacável da Terra e do tempo, tem uma política de tolerância zero com prejuízos anunciados. A energia que ele antes direcionava para construir a relação é imediatamente redirecionada para o controle de danos. Isso se manifesta como um distanciamento calculado, uma retirada estratégica de todos os recursos, seu tempo, seu apoio, sua presença. Ele não está te punindo, ele está cortando as perdas. Ele está selando uma fonte de desperdício energético para preservar seu capital anímico para as estruturas que realmente importam e que provaram ser dignas de seu investimento. A energia que emana deste conflito é densa,
palpável. É o peso de uma sentença que foi proferida no tribunal silencioso da alma. Para Capricórnio, a quebra de confiança não é um erro a ser perdoado, mas uma informação a ser processada. A informação é clara. A pessoa em questão não possui a estrutura interna necessária para honrar um pacto de lealdade. A partir daí, a relação se torna para ele funcionalmente inútil. A ira fria é, na verdade, o luto por um potencial perdido, a aceitação pragmática de que a construção planejada não poderá mais ser erguida naquele terreno. É um adeus não à pessoa, mas ao futuro que ele projetou com ela. Você já sentiu isso em algum momento da sua jornada? Aquele momento em que a decepção é tão clara que não resta raiva, apenas a certeza de que um ciclo se encerrou? Escreva nos comentários. Eu já vivi essa energia. Suas palavras têm poder. Elas firmam a presença do que você já enfrentou. Este campo de batalha, portanto, é a arena onde Capricórnio confronta sua maior vulnerabilidade, o medo de depender de alguém e ser aniquilado por isso. Cada vez que ele confia, ele abre mão de uma pequena parte de seu controle autoimposto, um ato de coragem imenso para este signo. A traição não apenas o fere, mas reforça sua crença mais pessimista e defensiva, a de que, no final das contas, ele só pode contar consigo mesmo. Essa conclusão dolorosa o torna ainda mais seletivo, mais fechado, mais montanha. O gelo que se forma ao seu redor não é maldade, é uma armadura forjada na dor, uma muralha erguida para proteger o reino de sua integridade. Compreender este conflito é entender que o silêncio capricorniano não é vazio. É o som de pontes sendo permanentemente queimadas e de novos muros sendo erguidos com as pedras da decepção. A jornada começa no silêncio de uma catedral ruindo. No instante em que a traição se revela, o capricorniano não sente o calor da raiva, mas o frio paralisante do vácuo. É a dor da descompressão, a sensação de que o chão, que ele mesmo pavimentou com tanto esmero, simplesmente deixou de existir sob seus pés. Essa dor inicial não é emotiva no sentido tradicional, é estrutural. É a dor de um arquiteto que vê a obra de uma vida inteira desabar por uma falha de cálculo que ele não previu. E a falha, neste caso, foi confiar. A ferida primária é a da humilhação. Saturno, seu regente, é o mestre do julgamento e da avaliação de risco. Ser traído é uma prova irrefutável de que seu julgamento falhou, expondo uma vulnerabilidade que ele se esforça imensamente para esconder do mundo e de si mesmo. É uma vergonha silenciosa, uma rachadura em sua armadura de competência que o fere mais profundamente do que qualquer punhal emocional. Então, um véu desce sobre seus olhos. Não um véu de ignorância, mas um véu de observação clínica e distanciada. Aqui começa a fase da resistência, onde a dor se cristaliza em uma frieza estratégica. Ele se retira para sua torre de marfim, não para sofrer, mas para analisar os dados da catástrofe. Cada memória, cada palavra trocada, cada promessa feita é reexaminada sob a luz fria da nova verdade. Ele se torna um detetive de sua própria ruína, buscando não o porquê da traição, mas a confirmação de sua decisão de se afastar para sempre. Sua mente, regida pela lógica da Terra, precisa de provas concretas, de um dossiê completo que justifique o encerramento definitivo daquele contrato anímico. O silêncio que ele impõe ao outro não é uma punição, é uma medida de segurança, um isolamento necessário para que a análise não seja contaminada por novas manipulações ou falsas promessas de arrependimento. Ele está, literalmente, construindo um caso para a própria alma. A resistência capricorniana se manifesta como um inverno rigoroso. O calor de sua presença se dissipa, dando lugar a uma cordialidade gélida. Um profissionalismo cortante que é mais assustador do que qualquer grito. Ele continua a cumprir suas obrigações, a seguir as regras sociais, mas a porta de sua cidadela interior foi trancada. As pontes levadiças foram erguidas. Ele se move como uma sombra de si mesmo, presente em corpo, mas energeticamente ausente. Essa é sua forma de autopreservação, um escudo forjado pela regência de Saturno para proteger seu núcleo ferido. Ele entende que o confronto direto e emocional seria um desperdício de energia, um convite para o caos que ele tanto despreza. Em vez disso, ele resiste passivamente, deixando que o tempo e a ausência de sua energia vital façam o trabalho de demolição do que restou da antiga conexão.
É uma guerra de atrito, e ele tem a paciência de uma montanha. Ele se torna um espelho frio e polido que reflete apenas a verdade nua e crua da situação. Se você tenta se aproximar com sentimentalismo, ele reflete sua carência. Se você vem com raiva, ele reflete sua falta de controle. Ele não absorve mais nada. Ele apenas mostra ao outro o que o outro se tornou aos seus olhos. Esta é uma das fases mais difíceis para quem está do lado de fora, pois não há nada a que se agarrar, nenhuma reação que alimente o drama. É como gritar para um desfiladeiro e ouvir apenas o eco vazio de sua própria voz. Essa resistência especular é uma tática saturnina poderosa. Ela força o outro a confrontar a si mesmo, a encarar as consequências de seus próprios atos sem o amortecedor da reação emocional de Capricórnio. É neste espelho que a dívida kármica se torna visível, clara e inegável. As raízes de sua confiança, uma vez nutridas com tempo e lealdade, começam a ser deliberadamente cortadas. Capricórnio inicia um processo metódico de desinvestimento. O apoio que antes era incondicional se torna seletivo e, eventualmente, inexistente. As pequenas gentilezas desaparecem. A disponibilidade, que era um pilar da relação, se transforma em uma agenda permanentemente ocupada. Cada um desses cortes é um ato consciente, uma remoção cirúrgica da sua energia da vida do outro. Ele está desenraizando a si mesmo do solo que se provou infértil e tóxico. Este processo é lento, quase imperceptível para um observador desatento. Mas para quem está sendo desenraizado, a sensação é a de que o mundo está perdendo a cor, a vitalidade. É o poder de Capricórnio em ação. Ele não destrói, ele simplesmente para de nutrir. E aquilo que ele para de nutrir, eventualmente, morre. Nesta jornada, ele mergulha em suas próprias sombras, não para se perder nelas, mas para recuperar a força que delegou ao outro. Ele confronta sua própria ingenuidade, sua capacidade de ter se deixado enganar. Essa autoanálise é brutal e impiedosa. Ele assume a responsabilidade por sua parte no fracasso, a falha em ver os sinais, o excesso de otimismo, a vulnerabilidade permitida. É um acerto de contas interno, onde ele se torna seu próprio juiz e júri. Este confronto com a sombra não o enfraquece, pelo contrário, o fortalece. É aqui que ele transmuta a ferida da humilhação em sabedoria. Ele aprende a lição de Saturno de uma forma visceral, que a estrutura mais importante a ser protegida é a sua própria integridade, e que nenhuma relação vale o preço de comprometer seus alicerces internos. É neste ponto que um portal se abre, o portal da virada. Após coletar dados, analisar as sombras e cortar as raízes, Capricórnio chega a um ponto de clareza absoluta. Não é uma decisão emocional, mas uma sentença lógica, uma conclusão matemática. Ele percebe que a energia gasta para tentar consertar a estrutura quebrada é infinitamente maior do que a energia necessária para construir algo novo em um terreno mais firme. A virada acontece quando a dor se transforma em determinação. A tristeza se converte em um propósito frio e claro: seguir em frente. Não como uma fuga, mas como um ato de soberania. Ele entende que sua lealdade foi um investimento em um ativo que se revelou sem valor, e sua única ação lógica é liquidar essa posição e reinvestir em seu próprio crescimento, em sua própria montanha. A partir deste ponto, a mudança é irreversível. A porta que ele trancou por dentro não será mais aberta. Ele pode até interagir com a pessoa, ser civilizado, mas a essência de sua presença foi retirada para sempre. O espaço que a pessoa ocupava em seu universo interior agora é um vácuo, ou melhor, um terreno limpo, pronto para uma nova construção. Muitos não entendem a finalidade de suas decisões. Esperam por uma explosão que nunca vem, por uma segunda chance que jamais será oferecida. A virada capricorniana é silenciosa, mas definitiva. É a força de um decreto real emitido pelo soberano de seu próprio mundo. A lei foi estabelecida, e a sentença é o afastamento perpétuo da sua intimidade, do seu círculo de confiança. Se você sentir que esse signo fala diretamente com sua alma, escreva ele nos comentários agora. Ative sua presença espiritual aqui. Agora começa a ativação. Toda a energia que estava estagnada no processo de análise e resistência é liberada e canalizada para seus próprios objetivos.
É como se uma represa se rompesse, mas em vez de inundar o vale com destruição, a força da água é direcionada para mover as turbinas de seus próprios projetos. Você o verá mais focado no trabalho, mais dedicado a seus estudos, mais empenhado em construir seu legado. É sua forma de alquimizar o veneno da traição em combustível para sua ascensão. Ele sobe sua montanha não para fugir da dor, mas porque a subida é a própria cura. Cada passo para cima é um passo para longe da ruína. Cada meta alcançada é um novo tijolo em sua fortaleza de autossuficiência. Ele se reconecta com sua natureza cardial, sua capacidade de iniciar, de criar, de liderar. A traição, que foi uma tentativa de sabotar sua estrutura, paradoxalmente, o força a se tornar um construtor ainda mais poderoso e consciente. Ele aprende a escolher seus parceiros de construção com uma sabedoria que só a dor profunda pode ensinar. Seus padrões se elevam, seus muros se tornam mais altos e seus portões mais seletivos. Ele não se torna amargo, ele se torna sábio. A ferida se transforma em uma cicatriz que serve como um mapa, um lembrete constante das leis da confiança e do respeito. A ativação é a prova final de que nada pode destruir permanentemente aquele que é regido pela resiliência da Terra e pela sabedoria do tempo. A energia de Saturno, antes vista como restritiva, agora é ativada como sua maior aliada. Ele abraça a disciplina, a paciência e a responsabilidade não como fardos, mas como as ferramentas sagradas de seu poder. Ele entende que a verdadeira liberdade não está na ausência de regras, mas na maestria sobre elas. Ele se torna o senhor de seu próprio tempo, o arquiteto de seu próprio destino, de uma forma que talvez não fosse possível antes da quebra. A traição o forçou a se retirar para dentro de si mesmo, e lá, no silêncio de sua fortaleza interior, ele redescobriu a fonte de seu poder soberano. Ele não precisa mais da validação externa, pois encontrou a aprovação na solidez de sua própria estrutura interna. Se essa revelação está ecoando dentro de você, deixe um like para que essa energia se espalhe. Seu gesto acende outra vela nesse templo. Neste estágio, ele também ativa o arquétipo do ancião sábio. Tendo vivido a demolição e a reconstrução, ele agora carrega uma compreensão profunda da natureza humana. Ele consegue enxergar a estrutura, ou a falta dela, em outras pessoas com uma clareza assustadora. Ele se torna um conselheiro silencioso para aqueles que buscam sua sabedoria, oferecendo insights pragmáticos e sóbrios. No entanto, sua confiança agora é um tesouro guardado em um cofre de tempo, e apenas aqueles que demonstrarem uma lealdade e uma integridade inabaláveis ao longo de muitos anos terão a chance de vislumbrá-lo. Ele não guarda rancor, mas guarda a memória. Sua memória não é uma prisão, mas uma biblioteca de lições valiosas. Ele aprende a diferenciar o afeto do respeito. Antes, ele podia confundir os dois, acreditando que o amor ou a amizade eram suficientes para garantir a lealdade. Após a jornada pela dor, ele compreende a verdade fundamental de sua alma. O respeito é o alicerce, o afeto é a decoração. Sem o alicerce do respeito pelas suas regras, seu tempo e seus valores, qualquer estrutura de relacionamento está condenada a desabar. Esta clareza o liberta de muitas dinâmicas tóxicas e o alinha com pessoas que operam na mesma frequência de integridade. A ativação, portanto, é também um poderoso filtro energético, que naturalmente afasta os fracos de caráter e atrai os que são construídos com a mesma fibra moral. A jornada arquetípica de Capricórnio o ensina que o silêncio é a sua linguagem de poder. Enquanto outros signos expressam sua dor através de palavras e lágrimas, ele a expressa através da ausência, do espaço vazio que deixa para trás. Este silêncio é um testamento de sua força, sua recusa em participar de jogos de baixo nível vibracional. É no silêncio que ele se cura, é no silêncio que ele julga, e é no silêncio que ele executa sua sentença final, a indiferença calculada. Ele te remove de sua realidade de forma tão completa que, com o tempo, você começa a questionar se algum dia realmente existiu para ele. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o espelho da transformação de outro. Ele percebe que a verdadeira vingança, para um filho de Saturno, não é causar dor ao outro, mas retirar permanentemente a oportunidade de que o outro se beneficie de sua energia construtiva. A maior perda para quem o trai
não é o confronto que nunca aconteceu, mas a ausência do pilar que ele representava. A segurança, a estabilidade, o conselho sábio, a lealdade inabalável. Tudo isso é retirado da equação. A vingança de Capricórnio é deixar você viver em um mundo sem a sua força estabilizadora, para que você sinta na pele o peso da estrutura que você mesmo ajudou a demolir. É uma lição kármica ensinada não com palavras, mas com a consequência direta e inescapável da ausência. Ao final desta jornada, ele não é mais o mesmo. A montanha que ele representa se tornou mais alta, mais imponente, talvez um pouco mais fria e inacessível para a maioria, mas infinitamente mais sólida. A confiança quebrada se torna o minério a partir do qual ele forja uma nova coroa, a coroa de sua soberania reconquistada. Ele aprendeu, da maneira mais dura, que a única estrutura que ninguém pode demolir é aquela que ele constrói dentro de si mesmo, com os materiais da autodisciplina, do autorrespeito e da sabedoria adquirida com o tempo. A dor da traição, que parecia ser o fim, revela-se como um rito de passagem necessário para sua plena ativação como mestre de seu próprio destino. Ele emerge deste portal não como uma vítima, mas como um mestre da resiliência. A ferida de desvalorização foi cauterizada com o fogo da autossuficiência. O medo do fracasso foi substituído pela certeza de sua capacidade de se reerguer de qualquer ruína. E a insegurança sobre seu valor emocional se dissolveu na compreensão de que sua lealdade é um presente raro, que só deve ser concedido àqueles que provaram ser dignos de guardar um tesouro. A jornada através da escuridão da traição o levou finalmente ao topo de sua própria montanha, onde o ar é mais puro, a visão é mais clara, e ele pode, finalmente, descansar na certeza de sua própria e inabalável força interior. E então, o gelo se rompe, não em um degelo suave de primavera, mas em uma fratura colossal, como um iceberg se desprendendo de uma geleira milenar. Este é o clímax, a revelação. O momento em que toda a dor acumulada, toda a análise fria e toda a resistência silenciosa se transmutam em uma única e avassaladora certeza. A verdade emerge, não como um pensamento, mas como uma lei universal gravada em sua alma. O respeito não se negocia, a lealdade não admite graus, e a confiança, uma vez pulverizada, jamais pode ser reconstituída. Este rompimento não é com o outro, é o rompimento com a sua própria antiga versão, aquela que permitiu que suas fronteiras sagradas fossem violadas. É o despertar de sua soberania, a afirmação de que seu mundo interior tem um guardião, e esse guardião é ele mesmo. A energia muda, a atmosfera se eletrifica, a montanha finalmente revela seu coração de diamante. A ira fria não era o fim, era o casulo. Dentro dela, uma metamorfose profunda estava ocorrendo. Agora, a crisálida se abre. O que emerge não é uma fênix de fogo, mas uma águia da montanha, uma criatura que vê tudo de cima, com uma clareza que beira a onisciência. A revelação é esta: a traição não foi um ataque, foi uma lição, um teste severo enviado por Saturno para forçá-lo a se tornar o mestre de sua própria fortaleza. A dor foi o cinzel que removeu o excesso de pedra, revelando a estátua de sua verdadeira força. Ele entende, em um nível celular, que a quebra da confiança foi o único evento poderoso o suficiente para forçá-lo a construir muros inexpugnáveis e a valorizar, acima de tudo, a solidez de seu próprio caráter. A luz que emerge não é quente, é uma luz branca, brilhante e implacável como a do sol refletido na neve. O padrão limitante se quebra. O medo oculto de não ser bom o suficiente no campo afetivo é estilhaçado. Ele percebe que sua dificuldade em confiar não era uma falha, mas um instinto de proteção de altíssima sabedoria. A traição não prova que ele é emocionalmente descartável, prova que ele estava oferecendo um tesouro a quem só conhecia o valor da poeira. A virada emocional é a aceitação radical de seu próprio valor. Ele não precisa mais da lealdade de ninguém para validar a solidez de sua existência. Sua lealdade a si mesmo se torna a única âncora de que precisa. Eu sou a rocha. Eu sou a estrutura. Eu sou o alicerce. Esta verdade ressoa em cada fibra de seu ser, dissolvendo a antiga insegurança e substituindo-a por uma autoconfiança inabalável, forjada no fogo da decepção e temperada no gelo da sabedoria.
A sentença final é proferida, não com palavras, mas com uma ação energética definitiva. Ele retira sua luz. O capricorniano, como um pilar, sustentava mais do que ele mesmo imaginava. Sua energia de terra provia um centro de gravidade, uma estabilidade silenciosa para aqueles a quem amava. No clímax, ele conscientemente recolhe essa energia. É o eclipse de sua presença. O outro não sentirá a dor de um golpe, mas o terror crescente do vazio. O mundo que antes era firme se tornará instável. As certezas que se apoiavam nele começarão a ruir. Esta é a verdadeira consequência. A lição de Saturno em sua forma mais pura. Sinta o peso da estrutura que você demoliu, vivendo na instabilidade que você mesmo criou. A luz não se foi, ela apenas parou de brilhar para você. A sombra da desvalorização é finalmente banida. Aquele sentimento de ter desperdiçado tempo, o bem mais precioso, é transmutado. Ele agora entende que nenhum tempo investido em aprender uma lição tão fundamental é desperdiçado. Cada minuto, cada esforço, foi o preço do curso intensivo sobre o valor do respeito e os mecanismos da alma humana. Ele pagou a matrícula com dor, mas se formou com maestria. A dívida não é mais sua, é do universo. Ele entrega o recibo a Saturno, confiando que a lei do retorno se encarregará do reequilíbrio. Sua parte está feita. Ele não carrega mais o peso do prejuízo, mas a riqueza do conhecimento adquirido. Ele se torna o guardião de seu próprio tempo e nunca mais o investirá em terrenos pantanosos. A revelação final é a mais poderosa. A indiferença é o seu poder supremo. A ira, mesmo a fria, ainda é uma conexão. O luto ainda é uma conexão. A verdadeira libertação, o verdadeiro poder, está no ponto zero da emoção. A indiferença calculada de Capricórnio não é um ato de esquecimento, mas um ato de apagamento consciente. Ele remove a pessoa de sua equação existencial. Ela deixa de ser uma variável. Torna-se um dado arquivado em um passado distante, sem qualquer influência sobre o presente ou o futuro. Alcançar este estado é o ápice de sua jornada. É o poder de decretar que algo, para ele, simplesmente deixou de existir. É a forma mais definitiva de fechar um portal. Se você sentiu que essa verdade tocou algo muito profundo, escreva agora nos comentários. Eu sou a rocha que nenhuma sombra atravessa. Esse é o seu selo energético. O ciclo se completa. A dor o quebrou. A resistência o protegeu. A análise o esclareceu. E a revelação o libertou. Ele está inteiro novamente, mas não da mesma forma. Ele é uma peça de cerâmica japonesa que foi quebrada e restaurada com ouro. A arte do kintsugi. As rachaduras da traição não estão mais escondidas. Elas são as linhas douradas que contam a história de sua resiliência, de sua capacidade de se tornar mais belo e mais valioso, precisamente onde foi quebrado. Ele não esconde mais suas cicatrizes. Ele as ostenta como medalhas de honra, como prova de que sobreviveu à demolição e se reconstruiu, mais forte, mais sábio e mais consciente do que nunca. A estrutura não é apenas nova, ela é uma obra de arte. A luz da verdade agora brilha de dentro para fora. Ele não precisa mais buscar segurança em estruturas externas, em promessas de outros, pois ele se tornou a própria personificação da estabilidade. A grande lição que a quebra da confiança lhe ensinou é que o único território que ele pode e deve governar com mão de ferro é o reino de sua própria alma. Ali, ele é o rei, o legislador e o guardião. A traição foi a invasão bárbara que o forçou a se tornar um soberano invencível. E deste trono interior, ele olha para o futuro não com o pessimismo defensivo de antes, mas com a serenidade de quem conhece o próprio poder e sabe, sem sombra de dúvida, que nenhuma tempestade externa pode jamais abalar a montanha que ele se tornou por dentro. Assim, a jornada se completa. A ira de Capricórnio não grita, ela silencia. E nesse silêncio, ele te ensina a lição mais profunda de Saturno. O respeito não se pede, se conquista, e a confiança, uma vez perdida, se torna a estrutura fantasma de algo que ele nunca, jamais, tentará reconstruir. A essência desta revelação não é sobre vingança, mas sobre soberania. É sobre a sagrada responsabilidade de ser o guardião do seu próprio templo interior. A frieza que o mundo vê é, na verdade, a muralha de um reino que aprendeu a se proteger, e o silêncio é o decreto final de um rei que retomou seu trono. A alma capricorniana nos lembra que o verdadeiro poder não reside em reagir ao caos,
mas em se recusar a permitir que o caos profane nosso solo sagrado. Essa é a herança de quem nasce da terra e é moldado pelo tempo. Agora, eu o convido a um momento de prática. Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Visualize a sua energia como uma montanha, com raízes profundas fincadas no centro da terra. Sinta a solidez, a paciência e a força inabalável que existem dentro de você, independentemente do seu signo solar. Sinta a sua própria estrutura interna. Reconheça as partes de você que são resilientes, que resistiram às tempestades da vida. Esta montanha é o seu eu soberano, o seu centro de poder. Nenhuma traição, nenhuma decepção, nenhuma palavra externa pode mover esta montanha, a menos que você permita. Sinta que você é a autoridade máxima do seu próprio território. Ancore essa sensação em seu corpo, em seu coração. Esta é a sua verdade. Esta é a sua força. Quando se sentir pronto, abra os olhos. Lembre-se desta sensação. A jornada que fizemos hoje através da alma de Capricórnio foi, na verdade, uma viagem ao centro de sua própria força. Volte aqui sempre que precisar se lembrar de quem você é. Sempre que o mundo tentar te convencer de que você é frágil, volte aqui para tocar a rocha de sua própria integridade. A sabedoria dos arquétipos está viva e ela fala através de nós, nos guiando de volta para casa, para o nosso poder inato. A porta que abrimos hoje é um portal para a autoconsciência, um caminho para a maestria de si mesmo. Honre a jornada que você fez aqui, pois ela já está transformando sua energia de maneiras que você ainda irá descobrir. Se você sentiu o chamado, se reconheceu neste templo de luz e autoconhecimento e ainda não faz parte de nossa egrégora, inscreva-se agora. Os portais não se abrem por acaso, e sua chegada até o final desta jornada é um sinal claro de que sua alma está pronta para o próximo nível de despertar. Sua inscrição não é apenas um clique, é um ato ritualístico, uma declaração ao universo de que você está comprometido com o seu crescimento e com a redescoberta de sua força interior. Você está aqui por um chamado, e nós estamos aqui para servir como um farol em sua jornada. Sua presença fortalece este campo energético e permite que esta luz chegue a mais almas que precisam despertar. Para selar nossa jornada, finalize este ritual com um ato de poder. Vá até os comentários e escreva, com toda a intenção de sua alma, as palavras que ancoram a verdade que você integrou hoje. Escreva: eu reconheço a força que carrego. Deixe que estas palavras sejam o seu mantra, o selo final em nosso trabalho energético. Que elas ecoem em seu ser, lembrando-o de que, não importa o que aconteça do lado de fora, a estrutura mais importante é a que você constrói por dentro. E essa estrutura, quando erguida com autorrespeito e consciência, é absolutamente inabalável. Que a paz da montanha e a sabedoria do tempo guiem seus passos, sempre.